Bom dia, gente. Nosso tema, então, evangelizando espíritos. E nós vamos ver por que isso faz todo o sentido para nós. Nós vamos iniciar recordando alguns pontos que a Andréia trouxe na exposição dela, que falou sobre o seminário da Lúcia Moisés, evangelizando a criança e o jovem no século XXI. Primeiro, a evangelização infantil é tão importante quanto as palestras. Aqui e lá no Salão das Crianças temos espíritos milenares do mesmo jeito. A diferença é o tempo que estão encarnados, né? Todos são necessitados de orientação. O programa de evangelização que ela propõe, o foco é a pessoa, né? Enquanto espírito, aguardando esclarecimento, orientação. A necessidade de exemplificarmos, ela falou bastante sobre o exemplo, a importância da nossa conduta, a importância daquilo que nós vamos refletir para as nossas crianças. E quanto à equipe de evangelizadores, foquemos no conhecimento doutrinário, né? Sem ter conhecimento nós não podemos passar nada, no comprometimento, na preparação prévia e na confiança na espiritualidade. Claro que se nós estivermos bem preparados e confiantes naquilo que estamos fazendo, seremos inspirados, seremos intuídos e poderemos ser instrumentos cada vez melhores, né? E hoje nós vamos, ainda seguindo a proposta da Lúcia Moisés, que a Andréia já trouxe a biografia dela, é uma pessoa bastante capacitada, qualificada para nos instruir, tem experiência, né? Então, nós podemos aprender bastante com a obra dela. A gente vai aproveitar muitos ensinamentos desse livro que dela, Evangelização Mudando Vidas, várias propostas de aulas também para nos inspirar e também algumas palestras dela que vão nos ajudar, que tem bastante informação que vai ser muito útil para nós. Oi. Eu tenho também aqui. Tem duas agendas aí, se quiser pegar, tem caneta. E nós vamos aprofundar alguns conceitos que a Andréia já havia trazido. Vamos trazer algumas noções teóricas. Noções, porque nesse primeiro momento a gente vai entender um pouquinho sobre o aprendizado, como que as coisas funcionam. E depois a gente vai buscar incorporar a prática, a nossa realidade aqui da Casa Espírita. A gente vai ver o que a gente pode fazer ali no dia a dia, como evangelizadoras, para utilizar o aprendizado aí, melhorando a nossa prática, certo? E nós vamos lembrar a frase de Paulo de Tarso, que a Andréia já havia. Não é para mim. Obrigada. Conhecedor da doutrina espírita, enquanto beneficiário que ela nos traz, nos tornamos por e agora a nossa obrigação é iluminar, é não esconder a candeia debaixo do alqueire. E ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, porque a quem muito for dado, muito será cobrado. Nós temos condições de oferecer mais, então nós temos por obrigação
cumprir esse papel, né? Agora, nós vamos refletir, primeiramente, em que contexto nós estamos anunciando o Evangelho de Jesus hoje. É a transição planetária, né? No momento em que estamos vivenciando uma crise, principalmente moral, da humanidade, né? Em que as pessoas estão necessitadas de direção. Não só as crianças, os adultos, muitas vezes até nós, no meio de tanta coisa, tanta informação, tanta correria, tanta coisa que a gente vê, que chega até nós, estamos no meio desse turbilhão, né? E como aqueles que já somos capazes de discernir, nós precisamos nos orientar para exemplificar e levar a orientação. E aqui tem um trecho do prefácio do livro Transição Planetária, que traz exatamente esse assunto, psicografado por Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Por que eu grifei isso? Nosso planeta vai se tornar um mundo de regeneração, mas por enquanto já está a caminho, né? Só que para que isso aconteça, nós precisamos superar esses hábitos viciosos. Nós precisamos superar determinadas imperfeições mais grosseiras que nós ainda trazemos. Então é um momento em que muita coisa negativa vem à tona. E aí, pelo nosso esforço, superando esses hábitos, aí serão instalados, né, esses paradigmas do dever, da justiça, da ordem e do amor. Agora, quem irá implantar esse mundo de regeneração? É claro que nós somos muito bem amparados pela espiritualidade. Claro que nós temos por governador espiritual Jesus. Mas ele não virá aqui pessoalmente para fazer por nós o trabalho. Quem irá implantar seremos nós, pelo nosso esforço, né? Iluminando-nos e irradiando a luz do Evangelho. E de que forma nós nos iluminaremos? Qual será o instrumento que nós utilizaremos para isso? A evangelização. Será evangelizando. Porque nesse momento, o que acontece? A evangelização é um ponto de partida e um ponto de chegada para nós. É o instrumento que nos está sendo oferecido para que nós nos aprimoremos, né? A partir da evangelização, por quê? Eu me melhoro para trazer o melhor para minha criança. E a partir do meu trabalho aqui, eu me aprimoro, eu me engrandeço. Então é por isso que Haroldo Dutra disse, né, naquela palestra que nós vimos, que o Evangelho é algo que não se entrega pronto, mas é algo que se integra. Porque eu não estou lá na minha preparação para a evangelização, eu não vou apenas estudar um conteúdo e trazê-lo pronto. Eu vou trazer sentimento, eu vou trazer vivência, eu vou trazer energia. E nesse momento, como eu também estou me aprimorando, é um momento em que eu me integro a partir desse trabalho e
integro a minha criança, certo? Agora nós vamos pensar, nesse contexto de crise moral em que nós estamos vivenciando, como fica a nossa criança? E aqui a gente vai pensar em termos de valores que o nosso mundo está oferecendo para a nossa criança. É claro que a maneira como ela vai absorver isso, como ela vai ser influenciada, vai depender de muitos fatores. Vai depender da própria história enquanto espírito que ela tem, vai depender da educação que ela receber, enfim. Mas nós vamos ficar atentos agora ao que o nosso mundo está oferecendo para a nossa criança. Essa análise que nós vamos fazer é uma análise que a própria Lúcia Moisés faz numa das palestras dela. O sociólogo francês Denis Robert Defoe, no livro A Arte de Reduzir as Cabeças, faz uma análise sobre o mundo pós-moderno em que estamos criando pessoas cada vez mais incapazes de pensar, refletir e decidir. E nós vamos analisar o porquê disso. Porque as nossas crianças estão sendo tão influenciadas. E aí, algumas características desse mundo pós-moderno. Primeiro, a mercadoria como valor supremo e o reinado do dinheiro. Muitos pais, quando você pergunta assim, por que você trabalha tanto? Ou por que você está buscando estudar, buscando se aprimorar, né? No sentido de trabalho, no sentido de mundo lá fora. Aí ele vai responder assim, é porque eu quero trazer o melhor para os meus filhos. E aí cabe a nós refletirmos, que melhor é esse? Em termos de valores ou em termos de conforto material? E até que ponto esse conforto material que eu estou buscando, ele está deixando a desejar os valores que eu preciso passar para minha criança? Até que ponto que, devido à minha busca por esse conforto, eu estou deixando de dar atenção para minha criança e preenchendo o tempo que eu não tenho para ela com coisas? E até que ponto a minha criança está crescendo achando que ela é feliz se ela comprar, se ela tiver o brinquedo que ela viu na propaganda, se ela tiver aquilo que o amigo tem. E aí a gente lembra das palavras de Jesus: onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. E também a massificação dos modos de vida, combinado com a individuação e a exibição das aparências. Pequenininhos ainda, eles já estão preocupados em estar bem vestidos, em usar a roupinha da personagem, o sapatinho. E aí tem um problema aí, porque o indivíduo, primeiro, ele sente uma necessidade de ser igual a todo mundo, estar na moda. Mas ele tem que ter um diferencial, porque ele tem que saber que ele é melhor do que o outro. Não, eu tenho que usar a roupa da moda, mas eu tenho que ter aquele celular que chegou agora, eu tenho que ter aquele enfeite, aquele brinquedo, aquele jogo, né? No caso dos meninos, muitas vezes, para eu ter um diferencial que me destaque nessa massa, né? E aí nós estamos falando em termos de massa mesmo, né? E aí Kardec, em 1864, numa revista espírita, ele já dizia: tem-se a impressão que desde o berço a gente se esforça para excitar certas paixões, que mais tarde se tornam uma segunda natureza, e nos admiramos dos vícios da sociedade, quando as crianças os sugam com o leite, né? Isso é fato. Olha
como antes da nossa criança nascer, às vezes, a gente já encheu ela de produtos. Muitas vezes a mãe, ela está preocupada com o quarto que ela vai montar bonito, com o enxoval. Isso é importante, claro, ele vai ter o corpo material, ele precisa do mínimo, sim. Mas será que ela está pensando em se munir de valores para transmitir para essa criança? Será que ela está pensando em como ela vai acolher esse espírito e no que ela vai transmitir para ele? Né? E aí vai variar de acordo com o grau de espiritualidade, enfim, de cada um. Outro fator também que influencia as nossas crianças é a sucessiva transformação da cultura. Hoje em dia, o que ocorre? Uma família muitas vezes é feliz por causa dos aparelhos tecnológicos que ela tem, não é? E aí, se você vê dessa foto para cá, isso aí já mudou, essa tecnologia aí já mudou e muito, né? E a gente não pode se esquecer de que isso, primeiro, dita valores de comportamento, de relação familiar. Porque enquanto, há uns tempos atrás, as pessoas chegavam do trabalho, das suas obrigações, suas responsabilidades e iam conversar, iam trocar experiências, muitas vezes os mais velhos trazer experiências suas para os mais jovens. Hoje o que nós temos? As pessoas na frente do computador ou na frente da TV, que ao mesmo tempo que elas estão conectadas com o mundo, elas estão solitárias na frente daquele aparelho, né? E a própria tecnologia dita regras até de status, né? Aquele que pode ter mais, aquele que pode ter menos. E a gente não pode se esquecer da indústria que está por trás disso aí, não é? Tem toda uma indústria, até inclusive eu trouxe aquele vídeo, mas será que vai dar para a gente passar? Esquecemos de conectar o cabo. Não, mas é só conectar. É? Que vai ser, a gente vai passar agora. Agora? É. E assim, esse vídeo que eu trouxe, ele fala, é um trechinho de um documentário, chamado a Criança, a Alma do Negócio. Esse documentário, ele mostra, ele tem na íntegra, na internet, deve ter duração de mais ou menos 1 hora, mas a gente vai passar um trechinho, só para a gente observar alguns pontos. O que acontece? Hoje em dia tudo é direcionado para a criança. A propaganda, mesmo de produtos que não são para criança, quanta propaganda de celular, né, e de tantos produtos que focam na criança. Por quê? Porque a nossa criança hoje, ela tem mais poder de decisão dentro do lar, né? A nossa criança, ela muitas vezes dita as regras mesmo. E aí pode também estar ocorrendo uma inversão de valores que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Vamos ver o vídeo e depois a gente comenta. Deixa eu pôr. Ah, funcionou. Quem gosta de pintar? Eu queria comprar tudo. Das lojas. Também. E o que a gente vê é que cada vez que as crianças ganham alguma coisa, elas pedem outra, porque isso simbolicamente não é o que de fato elas. Porque hoje, 80% da influência de compra vem da internet. Entendi. 10 e meia.
pai ou a mãe conversa com a criança, no sábado, no domingo, no dia à noite em casa, na felicidade, na conversando com essa criança, todos os dias. Você gosta mais de assistir TV ou de ver? Ser princesa é estar sempre bem vestida. Ser princesa é estar sempre brilhando. Eu amo fazer biquíni, fazer a unha, escova e ainda de novo feio, né? Quero até tirar a cutícula, mudar tudo. Eu sempre tenho que carregar um batom e uma base, um batom de olho. Batom é um ano. A maioria das meninas, a partir de 3 anos, já usa. Então elas vão bem maquiadas mesmo. Lá a partir de 4, 5 anos, elas ficam bem maquiadas. E as crianças pequenas, que deveriam estar correndo, sem preocupação nenhuma, elas estão correndo pensando no salto alto dela, que não pode tropeçar, vai cair, então elas param de correr. Toda a vida vai pra escola. Você acha que passar o cabelo, passar a maquiagem? Não sei. Isso eu ainda não consigo entender. Bonecas antigamente era um trabalho de maternagem, né? E era a mãe da boneca. E hoje em dia muitas das bonecas não é a professora. Uma mãe trabalha. A perspectiva delas de ter um namorado começa com 8, 9 anos. Quando eu vejo a Juliana Paz, tipo assim, que nem naquele comercial que ela fazia com a cerveja, nossa, eu tinha muita inveja dela. Essa é a minha segunda gravidez, porque a primeira foi feitiço. Meu filho, ele me fala o que ele quer comer. Eu compro comidas para o que ele quer comer, eu compro coisas para o que ele quer e ele me pede. Você sabe o nome desse seu filho? Como mãe, eu acho a felicidade direta para eles, covardia, para se dizer. Existe hoje em dia alguma lei que proíba publicidade infantil no Brasil? Vocês já ouviram falar? Olha, não é colocado em prática. Não se quer a utilização de uma criança para nada, para nenhuma igreja. Por isso nós defendemos que a criança deve brincar. Deixar de refletir e se preocupar com a infância é desconsiderar o nosso próprio futuro. Então aqui, né, a gente tem toda uma indústria por trás disso, agressiva, avassaladora, que atinge mesmo, que entra nos nossos lares e influencia, inclusive, a saúde da nossa criança, né? Você vê que eles conheciam o salgadinho, mas a verdura, o legume, né? Eles não conheciam. Então, é pesada é pesado esse armamento que eles utilizam mesmo, né? E um outro fator também que influencia muito na questão valores é a mudança na família como instituição. 37,5% dos lares brasileiros já são chefiados por mulheres. A figura do pai, ou ela desaparece, ou ela é substituída por um padrasto, ou às vezes tem lares também que só tem o pai e não tem a figura da mãe, às vezes tem a figura da madrasta, às vezes não, às vezes são os avós, às vezes são os bisavós, são tios, né? A questão é, quem educa? E o mais grave, como educa? Será que tem alguém preocupado em transmitir valores, muitas vezes, para aquela criança? Às vezes um fala uma língua, o outro fala outra, e a criança fica sem saber a quem que ela atende, né? Uma dificuldade enorme dos pais em impor limites e se colocarem como a geração encarregada de educar a nova geração. Né? Como já foi dito, a criança dita as regras muitas vezes.
isso pode vir a se tornar uma vantagem no futuro? Se essa criança for bem orientada, sim. Se ela tem capacidade de ditar regras, quer dizer que ela já tem uma autonomia maior, talvez, do que as crianças de gerações anteriores. Cabe a nós orientarmos, porque senão essa autonomia vai servir para esse tipo de coisa aí. E aí o que acontece? Se nós não orientamos, nós criamos adultos desestruturados, né? Às vezes uma tendência que você poderia auxiliar, você põe a perder. E eles ainda não estão preparados, né, para ditar as regras. E aí há um problema sério, que é a negação da transmissão geracional. Uma geração que em muitos casos se nega a ser responsável pela educação dos filhos. É aquela mãe que teve o primeiro filho e aí depois ela resolveu, não deu certo, e aí ela se casou de novo e aquele filho não cabe mais naquela nova vida que ela vai levar. E aí alguém vai ser responsável por educar aquela criança, não é? Ou ainda é aquela mãe ou aquele responsável que não consegue se impor diante da criança. Olha, a criança que consegue falar mais alto, é a criança que se impõe e muitas vezes desestrutura esses pais, né? O que nós vemos muitas vezes é isso, são educadores, né, pais responsáveis que estão desestruturados. E aí, como que eles vão educar emocionalmente essa criança? Como que eles vão transmitir valores a essa criança se muitas vezes eles se encontram perdidos em questão de discernimento e de direcionamento? E até tem um exemplo que a Lúcia Moisés fala, que no primeiro dia de aula antigamente, a criança que chorava. E a mãe deixava e ia embora, fazer o quê? Precisa ir para a escola. Hoje em dia, muitas vezes, a criança vai, quem chora é a mãe. Não é? A mãe é que está desestruturada, porque ela não sabe, ela não tem segurança na educação que aquela criança, que ela deu para aquela criança. Ela não tem confiança no que ela transmitiu para aquela criança. E aí ela não sabe como que essa criança vai se portar, ela não sabe como que ela vai receber essa situação nova, porque ela não educou a emoção daquela criança. E até, inclusive, tem uma palestra do Haroldo Dutra, que vale a pena assistir, que chama-se Entre a Terra e o Céu. Ele fala muito sobre isso, educar a emoção dos nossos filhos. Nós não sabemos o que eles vão vivenciar lá na frente. Eles precisam de equilíbrio, né? Mas se nós não conseguimos nos equilibrar diante das birras deles, como é que a gente vai fazer? Não é? E aí no Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta na questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E aí os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E aí a gente se pergunta, né? Lá na frente, quem será que vai ser cobrado pela educação daquela criança? É o avô, é a bisavó, é o padrasto, é a madrasta, não é? E muitas vezes tudo isso ocorre em nome do presente eterno. Eu quero é ser feliz. Só que eu me esqueço que essa felicidade precisa ser construída, ela não é imediata, né? E aí esse imediatismo faz com que eu me torne ansioso, querendo alcançar o meu objetivo sem pensar nas consequências, sem pensar no caminho que eu tenho que percorrer para chegar até ele. A vida é curta e eu preciso aproveitar. E aí os nossos vazios existenciais são preenchidos com coisas materiais.
e esse preenchimento material chega até as nossas crianças. Muitas vezes ditado pela TV, pelas novas tecnologias de comunicação, que ditam valores, que ditam comportamento, né? E aí, as horas gastas em frente de tudo isso, em detrimento do tempo que nós teríamos educando, nos aprimorando interiormente. Os valores apreendidos, porque aí vai desde a novela, desde o telejornal, até a programação infantil, né? Quem tem filho sabe quais são os valores que são muitas vezes passados em certos programas infantis. Outro dia eu fui assistir um filme no cinema com as crianças. O filme era de classificação indicativa livre. A criança aprontava com o diretor, aprontava com a professora, demonizava de todo jeito, toda figura que representava autoridade, regras para ela. Duas crianças, 2 menininhos, eles demonizavam de todo jeito e aprontavam. E no final do filme eles não respondiam. E aí eu assisti aquele filme com as crianças esperando que tivesse uma consequência, que tivesse um ensinamento, né, diante de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Eles não responderam por nada do que eles fizeram. É impressionante. E aí cabe a nós observarmos isso. E a sintonia que nós estamos levando dentro da nossa casa, né? É a violência, né? Muitas vezes, é essa deturpação de valores, né? Que a gente tem que ficar muito atento. E aí, em termos de aprendizagem, nós vamos ver agora. Essa influência toda está levando o que para a nossa criança? O predomínio da imagem em detrimento do texto. Nossas crianças estão sem paciência de ler. A rapidez e o descarte das informações, né? Você pega a internet, você pega o vídeo, igual a gente estava conversando agora há pouco, a criança não tem paciência para assistir às vezes o vídeo inteiro. Porque é tanta informação, é um bombardeio tão grande de coisas, de notícias, de fatos, que fica tudo muito superficial. Você tem muita coisa à sua mão e você não se aprofunda em nada. E isso leva a uma dificuldade muito grande de concentração, principalmente das nossas crianças, que elas ainda não têm capacidade de abstrair o pensamento. Então, nós temos um índice muito grande de criança com déficit de aprendizagem, com hiperatividade, com dificuldade mesmo em parar e se concentrar. Uma dificuldade de refletir, porque se você não se concentra, você não reflete. E uma dificuldade de análise crítica. Ela não digere o que ela recebe, né? Diante de tudo isso, o que fazer? É claro que nós precisamos entender que a tecnologia é algo bom, sim, desde que se faça bom uso dela. Por isso precisamos orientar as nossas crianças. A tecnologia, se usada para o bem, é o que nós estamos fazendo aqui. Basta que a gente saiba e ensine as nossas crianças a usar. É o progresso, esse processo é irreversível. A gente tem que aprender a lidar com ele, compreendendo. E não nos esqueçamos de que somos nós, os adultos, que fomos colocados por Deus para dar conta disso. No nosso caso, para evangelizar. E aí, como eu disse, a gente compreendendo o que está acontecendo, a gente vai saber lidar melhor com a situação, né? Que a mídia alcança a nossa criança? Alcança. O problema não é ela alcançar.
O problema é o que ela está levando, né? Aprender a utilizar os recursos tecnológicos para o bem, como foi dito, tornando isso uma coisa saudável. Nas próprias aulas nossas de evangelização, que a gente estava falando sobre tecnologia, eu tenho que falar a língua que ele fala, a língua que a minha criança fala, para eu poder alcançá-lo. E a língua que ela fala, qual que é? É a da tecnologia, é a da informação rápida. Então eu preciso estar antenado com isso. Preciso ensinar valores que auxiliem essa criança a lidar de forma saudável com o mundo à sua volta. Não só com a tecnologia, mas com todo esse materialismo que a envolve. Com tudo isso que é passado para ela. Ensinar ela a selecionar as coisas. Ensiná-la a se posicionar como espírito eterno que é diante de tudo isso. E aí chegamos no ponto mais importante. Nós estamos evangelizando espíritos. E esse é o nosso diferencial, né? A nossa criança, ela pode ser bombardeada por todo o consumismo que for. Mas se nós soubermos ensiná-la a se portar como espírito, claro que nós não vamos fazer isso em um dia, em um ano, em uma aula, mas nós vamos transmitir, nós vamos levar um valor para ela que vai estar armazenado e que conforme ela for amadurecendo, ela vai amadurecer esse valor. E aí ela vai saber lidar melhor com as suas questões existenciais mesmo, né? Oferecer-lhe experiências com as vibrações do Cristo, como disse o Haroldo Dutra. E aqui nós temos uma vantagem, porque nós trabalhamos, claro, com o conhecimento do Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, mas acima de tudo, nós trabalhamos com o sentimento, nós trabalhamos com as energias. E aí, a energia que essa criança recebe lá fora, comparada ao que ela recebe aqui dentro, é de um contraste muito grande. Então, se nós soubermos alcançá-la pelos sentimentos, nós soubermos transmitir essas experiências, conseguir fazer com que ela sinta essas vibrações, ela vai preferir estar aqui dentro, ela com certeza vai preferir essas vibrações, porque ela é espírito criado por Deus para progredir. Todo espírito aspira ao progresso. Então, é claro que de alguma forma, ainda que inconsciente, ela vai preferir. E precisamos principalmente também munir essa criança de recursos espirituais a que ela possa recorrer quando surgirem as intempéries da vida, como disse o Haroldo Dutra. Porque essa criança, ela tem 6 anos, ela tem 10 anos, ela tem 3 anos, mas ela é um espírito que veio com um rol de experiências aí e com um roteiro mais ou menos planejado esquematicamente para ela vivenciar. E nós não sabemos o que ela precisa vivenciar quando ela for adulta. Se ela vai precisar passar pela experiência de uma perda de um filho, ou se ela vai precisar passar pela experiência, como disse o Haroldo, de desencarnar e deixar filhos pequenos, ou ainda dela desencarnar enquanto criança. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, nós precisamos munir essa criança de recursos para que ela possa saber se portar diante da vida. E aí, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Agora, a questão é, nós
estamos conseguindo nos portar como espíritos eternos que somos? Porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E nós também recebemos toda essa influência, toda essa carga que vem daí de fora. Como nós estamos nos portando diante das necessidades espirituais e diante daquilo que a gente precisa fazer, diante daquilo que o mundo nos oferece, enquanto espíritos encarnados que somos. Como andam as nossas experiências com as vibrações do Cristo? Às vezes, a gente sabe que a gente precisa estudar, a gente sabe que a nossa prioridade é o Espírito. Nós sabemos que nós estamos aqui para angariar conhecimento, para angariar luz, para levarmos. Agora, a questão é que nós temos tanta coisa que nos prende, nós temos trabalho, nós temos família, nós temos tanta coisa, que às vezes a gente fica com essa dificuldade de se munir de recursos espirituais, né? Esses recursos que nós precisamos, essa condição de nos abastecermos, né? Para levarmos, nos abastecermos de recursos, de energias. E aqui, inclusive, fica para nós a sugestão de participarmos dos estudos na casa espírita. Porque se nós estamos buscando levar alguma coisa para a criança, nós não estamos aqui na casa espírita mais como pessoas que vêm na terça-feira assistir a palestra e tomar passe. A gente fez isso no início, quando a gente chegou aqui, quase sempre necessitados de algum amparo, porque é assim que a gente busca, é assim que a gente começa a busca por se espiritualizar. Só que agora nós já recebemos, então agora nós precisamos nos aprimorar, nós estamos engajados no trabalho. Então, nós precisamos nos abastecer do intelecto e dos recursos espirituais. E aí, as reuniões nas segundas, às 8, e aos domingos, às 7h30, que às vezes a gente não tem disponibilidade num dia, façamos em outro, né? Quais são as nossas prioridades? Nós sabemos que a prioridade é nos espiritualizarmos. Mas na prática, será que a gente está conseguindo organizar o nosso tempo? Será que a gente está conseguindo parar quantas vezes for necessário para nos abastecermos? Quando você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade para você. Quem diz isso é Mário Sérgio Cortella, ele é um sociólogo, doutor em educação. Ele tem obras e palestras fantásticas, traz muito de espiritualidade. Ele não é espírita, nunca vi nada que falasse que ele fosse. Ele foi monge, mas tem muito de espiritualidade na obra dele, vale a pena, viu? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. O Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. É a nossa prioridade, né, gente? Jesus já deixou orientado para nós, já deixou o caminho, já deixou o exemplo, já deixou o ensinamento. Essa é a nossa prioridade. Se nós buscamos nos instruir, nos capacitar para aquilo a que nos propomos, nós teremos mais condições de servir. E se nós fazemos isso com amor, a gente acha dentro da gente capacidade, inspiração, coisa que a gente nunca imaginou que a gente fosse capaz de fazer. Mas para isso precisamos de sintonia. Porque a espiritualidade está aí para nos amparar. Jesus está aí para nos orientar.
A inspiração vem a todo momento, mas se nós não tivermos condições de captar isso, é como uma antena de rádio mal sintonizada. A informação, a inspiração não vai chegar como ela deveria. E aí, nós não seremos o instrumento que nós poderíamos ser. Madre Teresa disse, sou apenas um lápis na mão de Deus. É Ele quem me escreve. Aí a qualidade desse lápis, se ele vai estar bem apontado ou não, somos nós que vamos determinar. O nosso grande desafio, que é levar o Evangelho de Jesus até o sentimento da criança. Desafio por quê? Porque eu preciso sentir primeiro. Eu sou o fio condutor que leva. Como disse Haroldo, você não vai até a evangelização para levar você vai na evangelização para levar o Cristo. Então você é esse fio condutor. Então você tem que estar limpo, você tem que estar em condições de não contaminar essa energia que vai passar por você. E você tem que saber muito bem o que está fazendo, né? E agora a gente vai começar a falar mais especificamente do nosso processo de aprendizagem, do processo em que se dão as nossas aulas. Primeiramente, nós precisamos fazer a nossa evangelização de forma extraordinária, porque os nossos conteúdos são extraordinários, para que a nossa criança fique ansiosa pela chegada do dia da evangelização. É aquilo que eu falei, nós temos o diferencial, porque nós temos a energia boa para oferecer. Nós temos aquilo que vai preencher a necessidade desse espírito que está chegando. Assim como no documentário, a especialista falou que a criança pede coisas e não é feliz, não está contente, porque aquilo não está atendendo às suas necessidades. Diferente do que a gente vai oferecer, porque nós vamos atender às necessidades do espírito. Então, por isso, se nós fizermos muito bem o nosso papel, nós estaremos sintonizados com a nossa criança. E a emoção é sempre garantia de aprendizagem, principalmente no nosso caso, né? E para alcançar a emoção dessa criança, nós vamos instigar a sua curiosidade, como a gente estava conversando. Às vezes, uma coisinha que você faz, que você consegue alcançar a emoção daquela criança, uma aula que às vezes poderia ser uma coisa simples, você torna ela brilhante. Porque se a criança chega aqui, por exemplo, você dá uma atividade para ela fazer, e ela se sente motivada com aquilo, ela se sente envolvida por aquilo, vai despertar um interesse. Ela vai se abrir para a aprendizagem. E aí, nós temos muitas possibilidades, né? Nós vamos usar muitos tipos de linguagem, trazer de preferência algo sempre novo para a nossa criança. Porque, para que ela chegue na expectativa. O que vai acontecer hoje? E muitas vezes essa criança vai trazer a sua família, né? Às vezes o pai vem na casa espírita porque o filho quer vir na evangelização, né? E aí nós vamos trazer jogos e brincadeiras, dinâmicas de grupos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a interação, mídias eletrônicas, porque nós estaremos falando a linguagem deles, músicas, maquetes e similares, coisas que eles precisam pôr a mão, se movimentar, coisa que fale realmente ao coraçãozinho deles, que fale até eles, né? E aí nós vamos lembrar das 3 dimensões humanas que a Lúcia Moisés já havia citado, que a Andréia trouxe na exposição dela, que é a cognição, sentimento e interação. A inteligência, o sentimento e a interação com o outro e com os objetos, com o material. Essas 3 dimensões, elas estão o tempo todo conectadas.
A gente não trabalha separadamente essas três coisas. Se você traz uma atividade, por exemplo, um joguinho que fale alguma coisa, claro, aquela criança, você traz uma brincadeira, um jogo que vai levar a algum aprendizado, ela está interagindo. Ela vai se envolver com aquilo, você vai despertar o sentimento. E aí você vai trazer, a partir daquilo, um conteúdo que vai atingir a cognição. Ou ainda você vai partir, às vezes, de um conteúdo que ela já sabe, ou que já foi trabalhado, ou que é um conteúdo de senso comum. E a partir daí, você vai interagir com algum instrumento e alcançar o sentimento dessa criança. Então, essas três dimensões vão estar combinadas o tempo todo, né? Somos nós, né? É como nós aprendemos. Lembrando que ensinar valores trabalha os mesmos processos neurológicos do que qualquer outro tipo de aprendizagem de conteúdo cognitivo. Então, por isso, são as mesmas teorias de aprendizagem que nós vamos usar, né? Que nós vamos recorrer. São conexões que a criança vai fazendo desde o início da sua vida e que vão se armazenando no início em forma de pequenos esquemas. Depois, ela coordena esses esquemas e vai usar isso como um arsenal em sua vida. Vamos exemplificar. Você pega o seu filho, precisa fazer o dever de casa. E aí você fala para ele assim: se você não fizer o dever, você não vai brincar com seu amigo. Tá? Se você lança essa determinação para a criança e você consegue cumprir isso, você faz cumprir isso, o que vai acontecer? O amigo chamou para brincar? Não, você não vai. Primeiro você vai fazer o dever. Você não ensinou para a criança apenas que ela precisa fazer o dever. Junto com isso, você ensinou para ela que os tratos são para serem cumpridos. Você ensinou que a responsabilidade vem em primeiro lugar. E isso vai ficar armazenado. É claro que você vai precisar repetir muitas vezes, porque a criança precisa da repetição para aprender. Mas você vai... E da disciplina, com certeza. Porque se você fala, você não vai, se não fizer o dever, e você não faz cumprir isso, aí o que acontece? Você vai ensinar que a disciplina não é tão importante. E aí, quando essa criança for adulta, ela pode até não lembrar das situações que ela viveu em que você ensinou que ela tinha que fazer o dever primeiro. Mas se ela estiver diante de um momento em que ela tem um trabalho importante para realizar e uma diversão muito atraente para ela seguir, ela vai primeiro realizar a responsabilidade. Então, isso vai, às vezes parece que ele não está aprendendo, às vezes parece que não está alcançando, mas aquilo está ficando arquivado e vai ser usado lá na frente, com certeza. Essas estruturas, esses esquemas, já foi trabalhado por Piaget. Na teoria de aprendizagem dele, ele observou os filhos dele, o processo de desenvolvimento de aprendizagem dos filhos dele. E aí ele diz que no processo de maturação do cérebro são produzidos os esquemas, definidos como moldes mentais em que colocamos nossas experiências. Em outras palavras, esquemas são estruturas ou conceitos que usamos para interpretar e organizar as informações que recebemos. Quando você ensina para a criança que ela tem que fazer o dever primeiro, você repete aquilo com disciplina e com frequência, você alcança essa criança, você cria nela uma estrutura mental. Você cria um esquema e esse esquema, ele vai ficar ali nos seus neurônios. E a partir desse esquema,
outras aprendizagens que ela vai ter vão se adicionando àquilo, e aquilo vai se organizando. É assim que o amadurecimento ocorre, que a aprendizagem ocorre. E isso depois, em outros momentos, a gente vai ver, em outras oportunidades, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. E aí, em termos de neurônios, esses esquemas, o que acontece? São ligações que são oferecidas aos neurônios. O que acontece? O nosso sistema nervoso, ele é composto por uma infinidade de neurônios. E todo o impulso nervoso, ele se dá pela comunicação, essas ramificações aí, né? Um neurônio vai se comunicando com o outro. Desde a aprendizagem, desde o pensamento, até o movimento. Para você mexer a sua mão, você acionou um mecanismo no cérebro, os neurônios foram se comunicando até chegar, você mexeu. Então, tudo isso vai amadurecendo também conforme a criança vai crescendo. Por isso que você tem que respeitar a faixa etária da criança, porque esses neurônios vão amadurecer conforme ela vai crescer. E aí você vai tendo condições de oferecendo estímulos mais complexos para esses neurônios, para que ela vá aprendendo, né? E aí, o que acontece? Quando você ensina alguma coisa, você oferece um estímulo para esse neurônio. E a partir do momento que a criança aprende, você cria um novo elo de comunicação entre um neurônio e o outro. Esses elos de comunicação estão chamados de sinapses, são conjuntos. E aí o que acontece? Quando você oferece um valor para essa criança, uma aprendizagem qualquer, ela cria novas sinapses, ela cria novas situações de comunicação entre os neurônios. E aí o que vai acontecer? Esses neurônios, isso vai se tornando cada vez mais complexo. E você vai partindo de uma situação que ela já tem para você ir criando uma nova. Por isso que a gente não pode simplesmente chegar com a informação. Você tem que partir de uma coisa que ela já sabe para você formar esse elo aí, certo? E aí eu trouxe um exemplo de aula para a gente trabalhar essa questão aí. Pra gente, até é o mesmo exemplo que a Andréia já havia trazido, só que agora a gente vai detalhar um pouquinho mais e vai relacionar com essa teoria que nós vimos, que é a aula da reencarnação, das fantasias, vocês estão lembrados? Como que foi feito o passo a passo da aula? Antes das crianças chegarem, as fantasias foram colocadas em sacolas e dispostas na sala em forma de círculo. E aí vale lembrar que a gente precisa preparar a nossa sala e também nos preparar, por isso a gente precisa chegar mais cedo, e eu estou incluída nisso, precisa chegar mais cedo para a gente se preparar e preparar a nossa sala para receber as nossas crianças, já sabendo o que a gente vai fazer, claro. E aí essas fantasias são dispostas em sacolinhas em forma de círculo, e as crianças chegam, a evangelizadora não fala para elas assim, hoje nós vamos falar de reencarnação. Não, ela ainda não tem nenhum conceito para ela fazer um elo com a palavra reencarnação. Então ela não pode chegar introduzindo esse conceito. O que ela fala? Hoje nós vamos brincar de faz de conta, que é algo que a nossa criança já conhece, né? E aí ela dá um tempinho para as crianças vestirem a roupa, se identificarem, né? Ah, eu estou vestida de princesa, estou vestida de vendedora, enfim, para elas perceberem o que está acontecendo, né? E aí entra a interação, né, com o instrumento que está sendo oferecido. E aí a evangelizadora, nesse momento que as crianças estão integradas na atividade, ela assume o comando, e aí ela explica como será a atividade. Ela diz assim: faz de conta que cada um de vocês viveu há muito tempo uma vida em que era um desses personagens. Eu vou, então, entrevistar um de cada vez para saber como foi essa vida. E aí, as crianças são dispostas em círculos, cada hora vai uma criança lá no centro e ela começa pedindo para a criança contar
como que é a sua vida? A criança começa a falar. E aí ela, claro, vai orientando a criança nas respostas. E aí ela começa, nessa vida, outra hora ela fala nessa encarnação, como a Andréia já havia dito. Quer dizer, a partir de um conceito que a criança já tem, ela construiu toda uma situação para poder a criança receber esse novo conceito, né? Que é o conceito de encarnação, que é o conceito de reencarnação. E aí ela vai perguntando se você foi feliz nessa vida, o que você fez, né? E aí depois que ela conclui as entrevistas, ela dá a rodada por terminada e pede para as crianças tirarem a roupa. Por quê? Ela não fala a próxima coisa que vai acontecer. Sabe por quê? A nossa criança ainda não abstrai conceitos, ela precisa de concreto. Se você fala um monte de coisa, agora vai acontecer isso, vai ser... Às vezes, claro, tem situação que vai precisar, depende da situação. Mas nesse caso, se você fala, você tira o foco da sua criança, né? E aí, a próxima ordem, o que é? Eles passarem toda a fantasia, tudo que eles vestiram, para a criança da direita. E aí ela recomeça todo o processo. Tempos depois, cada um de vocês nasceu de novo e agora vai viver outra vida, vai reencarnar. Observa que lá atrás, ela pegou o conceito nesta vida, associou com nesta encarnação. E agora, a criança já aprendeu o conceito de encarnação. E agora ela vai trazer o reencarnar. Agora você vai reencarnar. Né? Agora ela pode introduzir o conceito de reencarnação, porque ela já construiu esses elos na mente da criança. Então, ela já tem condições de associar com alguma coisa, né? E aí recomeçam as entrevistas, só que agora ela fala da vida passada. E aí ela associa com reencarnação passada. Ou seja, ela já falou de reencarnar, agora ela vai repetir o conceito. Várias crianças fazendo essa entrevista, fazendo a brincadeira, vai ser falada muitas vezes a palavra. Então, essa repetição vai ajudar a criança a fixar o conceito. E aí, no final da atividade, ela apresenta essa música, que vai falar do tema tratado. Ela põe a letra no mural, né? E aí a música é um CD espírita, CD Histórias Cantadas, de Sônia da Palma. Já faz tempo, muito tempo, antes deste corpo eu usar. Na espiritualidade, eu esperava para reencarnar. Escolheram um lar para mim, ai que bom que para ele eu vim. Eu nasci bem pequenininho e de tudo eu me esqueci. Vim viver uma vida nova, para só o bem eu construir. Vou crescendo e aprendendo, que meu destino é chegar até a luz. Como guia e bom amigo, tenho em meu coração Jesus. E aí o que acontece? A música traz todo o conceito de reencarnação, só que numa linguagem que atinge a criança e num momento em que ela já tem condições de assimilar. Aí a criança vai cantar isso, ela vai ouvir isso, ela já tem uma estrutura mental que foi transmitida, que vai permitir que ela compreenda essa música. Diferente, por exemplo, se ela chegasse, hoje eu vou falar de reencarnação, então eu vou dar uma aula sobre reencarnação, eu vou levar uma música que fala de reencarnação. Ótimo, a música é uma coisa que atinge. Mas se eu chegar só com essa música desassociada de qualquer outro instrumento, a criança vai ouvir, mas ela vai aprender muito menos do conceito do que se ela tivesse sido trabalhada todo esse passo a passo que permitiu que ela fizesse associações, né? Lembrando que, né, numa aula como essa, a gente pode lembrar a criança das palavras de Jesus, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? A gente trazer sempre o Evangelho. E aí, uma outra teoria também, de William Glasser, ele foi um psiquiatra, mas a teoria dele foi aplicada na educação, a teoria da escolha. Ele fala assim que o professor é um guia para o aluno e não um chefe. Até essa teoria eu não vi na obra da Lúcia Moisés, mas achei que
vai ajudar a gente também. Por isso que eu trouxe. O professor é um guia, não é um chefe. Hoje a gente chama de professor mediador. Em educação se fala. Por quê? O professor, ele está realmente fazendo a mediação entre o conteúdo e a criança. Quem vai construir a aprendizagem é a própria criança, por meio da interação. O professor vai fazer essa mediação, vai fazer com que o conteúdo seja moldado de forma que a criança apreenda, que foi o que foi feito nessa aula de reencarnação aí, né? Não só a memorização, mas os alunos aprenderem fazendo. Até tem uma pirâmide que ele propõe, que é bem conhecida, que fala assim, que nós aprendemos 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com outros, 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos aos outros. Ou seja, quanto mais elementos a que você recorre, que dê possibilidade para essa criança de interagir, maior aprendizagem você tem. A imagem é uma ferramenta que ajuda bastante, mas quando você põe a criança, no caso ali do 70%, para conversar, para repetir, para perguntar, ou para fazer, ou ainda para aplicar o conceito que ela aprendeu, ensinando o outro, o que você faz? Você faz essa criança pôr a mão na massa, você faz ela construir. E aí você acessa maiores possibilidades de comunicações entre os neurônios, e aí ela vai ter uma aprendizagem melhor, certamente. E a respeito de interação ainda, tem a teoria de Vygotsky, que é a teoria socio-interacionista, em que ele diz que na interação social e por intermédio do uso dos diferentes tipos de linguagem, é que o ser humano desenvolve suas funções mentais superiores. E aí a interação, principalmente com o outro, é o discutir com o outro, né? É a atividade em grupo, é a atividade em dupla, é a atividade em que ele tem a oportunidade de trocar experiências. E aí, Kardec nos esclarece no Livro dos Espíritos, na questão 768, que ele pergunta, procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E aí os espíritos respondem, o homem tem que progredir, insulado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades, falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Então está aí a necessidade do ser humano, da interação. E aí eu trouxe uma atividade, que é um exemplo dela também, sobre egoísmo, né? Trouxe também o passo a passo. Que a evangelizadora, ela levou uma tigela com brigadeiro e distribuiu tacinhas e confeito granulado marrom para as crianças. E aí ela pediu que cada um decorasse a tacinha, observando que ela propôs a brincadeira, ela propôs a atividade antes do conceito. E aí as crianças, pediu para eles decorarem, né, colocar nas tacinhas e tudo. E depois ela distribuiu uma nova tacinha para as crianças, agora com confeitos coloridos, confeitos maiores, e pediu para decorarem novamente. Claro que vai ter uma diferença grande aí entre a tacinha que foi decorada com o confeito colorido e a que foi com o confeito marrom, né? E aí ela pediu para que eles, cada criança, escolhesse a tacinha mais bonita e segurasse. É claro que eles vão escolher a colorida, né? A mais bonita. E aí ela colocou eles em círculo e pediu para que cada um entregasse a tacinha para o seu colega da direita.
E aí, para finalizar, ela fez perguntas e comentários à luz do que fora vivenciado. Quer dizer, a criança pegou aquela tacinha, ela escolheu para ela. A criança tem egocentrismo, a criança tem egoísmo. A partir do momento que você fala para ela, entrega para o seu colega, é claro que isso vai gerar um desconforto, vai gerar uma situação. E aí ela cita o exemplo de 2 crianças que se recusaram a entregar a tacinha. Só que elas já tinham recebido, ela entregou aqui, né? Era um círculo, ela entregou aqui e recebeu aqui. E aí ela fala, mas você recebeu uma tacinha linda da sua mão esquerda. Por que não entregar da sua mão direita para o seu colega? E aí entra o papel do mediador, né? Que é a construção do conceito. E aí eu coloquei as palavras de Jesus, que a gente, se for adaptar essa aula, a gente pode acrescentar, né? Lembrá-los de que Jesus disse que amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, né? Ele vai se lembrar, ele internalizou essas palavras de Jesus com toda certeza, né? A partir de uma situação simples e que mexeu com a vivência, né? Eu trouxe um outro exemplo também, que a respeito dos fenômenos passados com as irmãs Fox. E aqui já é conteúdo mesmo, história, né? Do Espiritismo. Foi exposto um cartaz contendo uma tabela com as letras do alfabeto e seu correspondente numérico, semelhante ao código das batidas lá das irmãs Fox, que a experiência que elas viveram, que acredito que todos conhecem. Ela não disse do que se tratava a aula, ela simplesmente colocou esse código. Se a letra A, uma batida, a letra B, 2 batidas, enfim. E aí ela explicou para a criança que todos poderiam conversar com o colega, mas desde que usasse aquele código, sempre batendo com um objeto sobre a mesa, seguindo o código do cartaz. Imagina como que não deve ter sido para eles que estão acostumados com a velocidade da comunicação, né? Então, quer dizer, que gerou uma experiência nova para eles, com certeza, né? E aí ela disse que durante meia hora eles ficaram lá tentando conversar. E aí, por fim, claro, que acharam que era difícil e lento. E aí foi a hora que ela entrou, quer dizer, eles estavam pedindo mais, né? Aí foi a hora que ela entrou, suspendeu a brincadeira e passou um vídeo com a história das irmãs Fox. E assim, o conteúdo do vídeo passou a ter um sentido muito maior para eles. Por quê? Se ela chegasse e falasse, hoje nós vamos falar sobre a história das irmãs Fox, passasse o vídeo, eles iam aprender? Claro, alguma coisa. Mas tendo interagido desse jeito, olha como que fez sentido para eles o conteúdo, não é? Eles já vão para o vídeo, já vão para fazer uma nova conexão aí de conceitos de aprendizagem, eles já vão com um conhecimento prévio, eles já vão com já vão preparados, né? Então é claro que a apreensão vai ser muito maior, certo? E aí, em seguida, eu trouxe os temas que a Lúcia Moisés propõe, né? Que ela diz assim, que a gente não deve, por exemplo, chegar no início do ano e você preparar uma programação de conteúdos para o ano inteiro, para você trabalhar. Claro, nada impede que façamos isso, mas ela recomenda que é bom que tenhamos uma flexibilidade no nosso programa. Por quê? Para nós atendermos a necessidade da nossa criança. Por exemplo, a partir daquela aula das irmãs Fox,
ela notou o interesse das crianças. Aí na aula seguinte, o que ela fez? Ela trouxe as comunicações lá, das mesas girantes, lá quando Kardec começou a se interessar pelos fenômenos. E aí o que ela fez? Ela trouxe o projetor, né, com aquele círculo, com as letras, os números, que a cestinha, né, apontava e tudo. E aí ela mostrou esse código para as crianças. Só que aí dessa vez ela passou um trecho de um documentário, Kardec nos dias atuais, que mostra esse momento. E aí depois ela pediu que as crianças construíssem um painel. Ela explicou, claro, né, fez a mediação e pediu que as crianças construíssem um painel com as capas dos 5 livros da codificação. Quer dizer, eles aprenderam o conceito e agora puseram em prática. E aí, a partir desse conceito, numa aula seguinte, o que ela fez? Ela trouxe mais sobre as obras, porque ela notou interesse. Aí ela trouxe mais sobre as obras. Aí ela trouxe uma atividade em duplas, em que as crianças... ela deu várias passagens, trechos de obras de Allan Kardec e deu aos grupos. E pediu para que eles associassem, depois de ter explicado, claro, né, do que cada obra tratava, associassem com as obras. E nota que agora ela já pôde explicar do que cada obra tratava, porque eles já têm todo um conhecimento prévio aí, que foi alcançado. Então, é claro que o interesse deles vai ser maior, eles vão prestar mais atenção, né? E aí, depois de ter feito essa atividade, aí ela achou interessante trazer sobre mediunidade, sobre comunicações mediúnicas. E aí ela elegeu a psicofonia e a psicografia. Claro que também, assim, você não pode levar muitos conceitos, porque senão aquilo se perde, né? E aí o que ela fez? Partiu do concreto de novo e da interação. Ela colocou uma criança sentada, com uma caneta na mão, um papel, pegou uma outra criança em pé, colocou atrás e pediu que a criança, ao sinal dela, a criança que estava em pé, segurasse a mão do que estava sentado e copiasse uma quadrinha do Chico Xavier. E aí os outros tinham que adivinhar o fenômeno. E aí ela ainda fala, eles não sabiam o fenômeno, mas falaram psico, mas não sabia que era psicografia. Então, quer dizer, alguma noção eles tinham. E aí ela pôde explicar, e aí todas as crianças puderam fazer. E aí ela trouxe também um vídeo com o Divaldo Franco, numa mensagem de Bezerra de Menezes, mostrando a psicofonia, pedindo para as crianças observarem o que acontecia com o Divaldo. Que faixa de idade que eles trabalhavam? Em torno de 13 anos, 12 anos, né? Os nossos maiores já dá para trabalhar assim, né? E aí depois disso, ela trouxe, o interesse foi crescendo, aí o que ela fez? Ela trouxe mais sobre Bezerra de Menezes. Você vê que uma coisa vai puxando a outra, né? Trouxe, o que ela fez? Ela apresentou 3 casos. Eu até trouxe depois, se a gente quiser usar para adaptar, ela trouxe 3 casos, assim, bem conhecidos, vividos por Bezerra de Menezes. E aí ela dividiu as crianças em 3 grupos e deu um caso para cada grupo, sem falar nada sobre Bezerra de Menezes, sobre nada, só falou que eles tinham que apreciar os casos e ver como que resolveriam. Aí antes ela falou, imagina que você é um médico que viveu no 1850, você trouxe, você era pobre, e aí você cria um contraste, que a criança vai perguntar, né? Que o médico pobre hoje em dia é diferente, aí você pode fazer um parênteses aí com eles também, explicar, né, a diferença. E aí ela explicou, né, que era um médico pobre, que estava com o filho doente, e chegou
uma pessoa que também estava com o filho doente, precisando de ajuda. E aí o que você faria? Você ficaria cuidando do seu filho ou você sairia para atender o filho do outro que estava doente? Ela propôs 3 situações desse tipo. E aí pediu que as crianças resolvessem. E aí gerou, sim, uma situação difícil, porque a criança, o conceito de caridade, né, nesses termos, de abrir mão de si mesmo em favor do outro, numa situação dessa, então é interessante também que gera uma situação de debate para a criança refletir, né? Eles aprenderam o conceito de caridade nessa aula? Talvez não, mas talvez eles criaram uma situação prévia para que num outro momento fosse trabalhado, que foi o que ela fez, que daí num outro momento ela trouxe uma situação concreta, que eles tinham que confeccionar sabonetes, tinham que confeccionar material, pintar, lembranças para oferecer num asilo, aí levou as crianças no asilo, aí partiu para uma outra situação mais concreta. Então, assim, voltando à questão da flexibilidade dos temas, você tendo essa flexibilidade, quer dizer, se eu tenho um programa rígido, eu não posso atender essa necessidade, né? Então é interessante. E aí ela traz 4 eixos de conteúdos para serem trabalhados, né? Para a gente ter um parâmetro para seguir. E aí a gente vai lançando mão conforme a necessidade. Primeiro ela fala reencarnação e suas leis, de onde viemos, para onde vamos, finalidade das múltiplas reencarnações, vidas passadas, por que não lembramos, casos em que há lembranças, nossas circunstâncias atuais, físicas, socioeconômicas, morais, espirituais, laços de família, lei de causa e efeito, pluralidade das existências, perda de entes queridos, sentimentos de simpatia, antipatia, reencarnação, progresso espiritual. E aí, assim, eu não vou ler todos os tópicos, não, porque isso aí é uma coisa que a gente vai precisar ter em mãos e ir refletindo, verificando, analisando, conforme a gente for precisando, né? Mas aí depois o segundo eixo, relação entre os 2 mundos, o terceiro eixo, evolução espiritual, e depois consciência ecológica, que é importante também, né? Estamos no planeta, né? Como estamos cuidando dele. Então, a gente para por aqui, para o café, né? E aí depois a gente retorna aqui. Nós vimos a proposta. Agora somos nós. E aí, às vezes a gente para e pensa assim, meu Deus, mas isso aí é muito difícil. Uma aula pronta, depois que ela já foi feita, eu pegar e analisar é uma coisa. Eu criar uma coisa dessa é outra. E aí a gente se descabela. Não, eu não vou saber fazer isso. A primeira ideia que vem à nossa mente é essa. Eu não consigo fazer isso, porque nós estamos acostumados com um determinado caminho. E aí, quando nos é oferecido um novo caminho, uma nova possibilidade, é natural que nós criemos resistência. É do ser humano. Não é resistência no sentido de se opor, mas é no sentido de insegurança. O novo gera insegurança. Mas aí, se a gente parar e pensar um pouquinho nas nossas experiências como evangelizadoras, eu tenho certeza absoluta que cada uma de nós vai lembrar de situações, de aulas que a gente trouxe, que a gente executou, em que a gente fez isso aqui. E a gente fez sem se dar conta. Porque a gente veio naquele dia mais inspirado e com mais vontade
vontade de levar alguma coisa e a gente alcançou. Eu tenho certeza que todas nós temos alguma ou algumas experiências, ou de aula que a gente trouxe, ou numa situação que a criança não queria ficar, que a criança chorou, no caso dos menores, e a gente conseguiu dar conta daquela criança, a gente conseguiu acalmar. Por que que a gente acalmou? Porque a gente buscou fazer isso com amor, porque a gente buscou trazer uma coisa de dentro para transmitir para aquela criança, e aí a gente trouxe um magnetismo, a gente acalmou ela pela nossa energia, por aquilo que a gente soube transmitir de experiência com Cristo, sim, de boas energias, de boas vibrações e de conteúdos, que às vezes a gente viu uma aula na internet, às vezes pronta, mas a gente soube aplicar muito bem, ou a gente soube incrementar, ou a gente criou. Então nós temos um arsenal de experiências aí que nos permitem lançar mão para criar novas conexões. E aí nós podemos aplicar a nós essa teoria de Piaget. Porque nós já temos conexões formadas, nós já temos sinapses formadas, esquemas referentes ao praticar a evangelização. Quanto tempo nós estamos? Né? Com um ou outro que são novatos, mas já estão pegando o jeito. E aí, nós só precisamos acrescentar novas conexões ao que nós já temos. E como que nós vamos fazer isso? É de um dia para o outro? Eu aprendi, agora, próxima terça, minha evangelização vai ser um espetáculo, e aí eu vou transformar de uma hora para outra? Claro que não, tudo passa por um processo. Tudo nós vamos fazer gradativamente e principalmente juntos. Essa interação tem que começar por nós. Todas estamos em aprendizagem, todas estamos a caminho de alguma coisa e estamos buscando o mesmo objetivo. Então, nós precisamos gradativamente nos engajar num processo de aquisição de conhecimentos e de capacidades que vai se dar ao longo do tempo. Só que para isso nós precisamos estar engajados. Se nós não tivermos um processo de disciplina, de organização e de objetivo, aí a gente não vai alcançar. Nós já temos uma boa parte do caminho andado. Nós temos vontade, estamos persistindo há algum tempo e sem muita metodologia, nós conseguimos fazer muitas coisas. Não é pouco que a gente já conseguiu. Nós que temos filhos na evangelização sabemos das coisas que eles levam para casa. O quanto o que eles têm aprendido aqui está ajudando a vivência deles na nossa casa. Então a gente só precisa o quê? Sistematizar isso, organizar isso e fazer juntos. Porque é claro que eu não tenho, às vezes eu quero fazer uma atividade, às vezes tem um custo, mas se vale a pena, por que não a gente se ajudar? Ou ainda, eu queria tanto levar uma atividade que chamasse a atenção das crianças para determinado aspecto, mas eu estou sem ideia. Mas de repente a minha colega está preparando a aula dela lá, surge uma ideia, por que a gente não pode trocar? Né? E é o que a gente já faz. Para estarmos aqui, quanta experiência nós já trocamos, quanta ideia, né? Para falar isso aqui, a Geise, troquei tanta ideia com a Geise, a Andréia, a Valdirene, o Márcio, a Patrícia, todo mundo. A gente está, é assim que a gente já está caminhando assim. Então a gente só precisa se organizar para a gente chegar com mais segurança, com mais disciplina aos nossos objetivos, com mais confiança, fazer melhor. E aí, lembrando que nós fazendo melhor a nossa evangelização, nós com estratégias de aprimoramento da nossa evangelização, nós estamos também traçando estratégias de autoaprimoramento,
porque nós não estamos estamos integrados nesse processo. Nós estamos integrando a evangelização como um instrumento para o nosso autoaprimoramento, né? E aí, nós precisamos, no mínimo, de objetivos, estratégias e avaliação. Nós precisamos saber o que queremos, né? Lewis Carroll, no livro Alice no País das Maravilhas, ele tem uma passagem, né, que o gato diz para Alice, onde você quer ir? Ela diz, tanto faz, para mim qualquer caminho serve. Então ele fala assim, aliás, ela fala, tanto faz. E aí ele fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então não é o nosso caso. Nós temos um objetivo. Nós queremos o quê? Levar espiritualidade para a nossa criança. Nós queremos educar a nossa criança por meio de valores, evangelizar. Nós queremos levar o Cristo até o sentimento da nossa criança. Nós temos objetivo. E aí, juntos, nesse processo de interação e de busca por conhecimento, que é claro que nós vamos fazer gradativamente, não vai ser num dia, num encontro, talvez num ano, nós vamos juntos traçar estratégias para alcançarmos esses objetivos. E essas estratégias, elas vão funcionar sempre? Nem sempre. As estratégias são metas. Nós queremos com elas chegar a algum lugar. Depois, o que nós precisamos fazer? Avaliar, para ver o que funcionou. Nós não estamos num processo em que nós vamos traçar o caminho certo, nós vamos traçar caminhos, nós vamos traçar possibilidades. E aí nós vamos avaliar, por isso a necessidade de avaliarmos. Nessas avaliações, o que nós vamos fazer? Qual caminho funcionou? Por que funcionou? O que eu posso aproveitar nesse caminho que eu segui, que em outra circunstância? O que a minha colega fez que funcionou e que eu posso usar também? E aí nós vamos trocar experiências, nós vamos trocar ideias. E aquilo que não funcionou, por que não funcionou? Será que a proposta não estava adequada para a faixa etária? Essas propostas que eu trouxe, tem propostas para as crianças mais velhas, tem propostas que foram feitas para as duas faixas etárias, aquela do egoísmo. Então, não está adequado para a faixa etária? Será que ainda não é o momento? Ou será que a minha criança já sabe, então para ela não despertou interesse? Será que faltou buscar mais informação? O que faltou? Nós vamos avaliar. E a partir da nossa avaliação, nós traçamos novos rumos, porque é um processo constante. Por isso, a necessidade do engajamento e a disciplina, porque se nós não tivermos uma disciplina, nós não chegamos a lugar nenhum, né? Na nossa avaliação, nós vamos analisar, como nós dizemos, né? E a partir do que foi analisado, definir novas metas. Alcançamos? Que bom, então podemos caminhar um pouquinho mais alto. O que nós podemos almejar agora? Ou então, o que precisa ser corrigido? Né? E traçar novas estratégias para atingir os novos objetivos, avaliando sempre, certo? E aqui eu trouxe algumas sugestões para o nosso dia a dia, aqui para a nossa mão na massa mesmo, que é, como já foi dito, que as evangelizadoras todas participemos de estudos na casa espírita. No começo, às vezes, pode dar uma angústia, meu Deus, eu vou abrir mão de quê? Mas vale a pena, vamos viver um dia de cada vez. O resto do ano eu vou ter que, toda segunda ou todo domingo, abrir mão, tal, deixar filho, deixar casa, tá, vamos pensar nessa segunda, eu vou. Me fez um bem. Melhor ainda. Amar. Tem alguns casos que a gente precisa, né, Patrícia? Nem amarrado. E aí, eu venho nessa. Me fez um bem. Na outra, eu venho de novo. E aí eu vou criando uma regularidade. Não foi assim na terça? Né? É hábito, tudo é hábito. Existem estudos, né, que dizem, existem estudos que tudo que você consegue praticar
durante no mínimo 3 meses, né? Tem até um tempo mais ou menos estipulado, o pessoal usa muito para atividade física, né? Mas tudo na vida, em termos de hábito, que você consegue praticar por 3 meses, você já transformou numa rotina, e aí vai ficando mais fácil para você administrar e persistir naquilo, né? Às vezes o começo pode ter sim uma certa dificuldade, e principalmente no começo que a gente não falte, porque é onde vão surgir as maiores dificuldades. Tudo que a gente começa é assim, né? Então que a gente tenha essa persistência e essa coisa de vamos viver um dia de cada vez, porque se a gente apavorar, meu Deus, nossa Senhora, se você pensar no ano que você tem pela frente, em termos de desafio, nossa Senhora, você vai pensar e tua cabeça vai rodar os 12 meses do ano e teu corpo vai ficar parado no mesmo lugar. Então que a gente possa, né, buscar aí as coisas uma de cada vez. As evangelizadoras chegarem mais cedo para se preparar e preparar a sala para receber as crianças. E eu sou a primeira a me incluir nisso, porque eu tenho uma certa dificuldade com questão de horário. Mas a partir do momento que você propõe, se você não fizer primeiro, você joga tudo fora, né? Então, mesmo porque as nossas aulas estando mais bem elaboradas, a gente vai ter essa necessidade, né? E tudo é questão de hábito, né? Que a gente tem um horário estabelecido para sair de casa, né? No meu caso, eu tenho que estabelecer uns 15 minutos antes, porque nessa encarnação, uma das coisas que eu sei que eu vim trabalhar é pontualidade, que é um dos meus maiores desafios. Então, assim, o seu relógio, você está acostumada a programar para sair naquele horário, vamos tentar programar para sair antes, né? O primeiro ouvido é o meu. As nossas aulas com objetivos definidos e estratégias para alcançá-los. Tudo que a gente vai fazer nas nossas aulas, a gente já pensa nisso, né? Nós já trazemos a nossa aula com um objetivo, mas agora a gente vai buscar. Às vezes não precisam ser objetivos complexos, gente. Um conceito, igual aquela aula da fantasia, da reencarnação. Olha quanta coisa foi feita para alcançar um conceito, que é reencarnação. O importante, o que é? É que seja realmente alcançado. Igual a questão do egoísmo lá do brigadeiro, né? Olha quanta coisa foi feita para a gente terminar na questão do egoísmo, né? Que a gente pode usar a frase de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, quer dizer, nós somos espíritos imortais. É claro que a gente não está aqui acomodado para vir enrolar. Não é essa a questão. Mas você é um espírito imortal. Você não precisa passar tudo, né, para a criança de uma vez. O importante não é a quantidade, é a qualidade. É o que e como ela vai fixar aquilo, né? Às vezes você tem que fazer um monte de coisa para alcançar um conteúdo só. Então é importante a gente ter definidas as estratégias, como que eu vou atingir. E sempre lembrando, vamos despertar a emoção nessa criança, vamos despertar a curiosidade, vamos despertar a vontade, vamos motivar a nossa criança. Vamos partir do que ela já sabe, para nós fazermos essas conexões aí com os esquemas, com os neurônios. Sempre a partir, porque isso vai ser uma coisa concreta para ela. Mais para frente a gente pode aprofundar melhor essa questão da abstração. A criança, ela tem níveis de maturidade. Então não adianta eu querer contar às vezes uma história para ela sem ter algo de concreto. Ela não vai conseguir imaginar aquilo. Então não adianta, eu tenho que atingir, né? Então a gente pensar nisso quando nós criarmos as nossas estratégias. Avaliações periódicas para discutir resultados e traçar novas metas, que é o que a gente falou. E aí nisso, eu sugiro que a gente faça pelo menos de 2 em 2 meses. Se a gente pudesse fazer com uma frequência maior, seria ótimo. A Lúcia Moisés conta que eles fazem semanal, assim, após a aula, eles avaliam. Mas aí é uma circunstância diferente, porque eles têm só evangelização, não é junto com a palestra, é horário diferente. A disponibilidade de cada um também, né? Então, eu não sei se para nós funcionaria, mas que pelo menos a cada 2 meses a gente possa
avaliar o que passou e traçar objetivos para o que virá. Depois, sugiro que a gente tenha um caderno em cada sala, principalmente nos intermediários e nos maiores, para que a gente anote as ocorrências relevantes durante as aulas. E isso também está naquilo que a Lúcia Moisés propõe. Por quê? Vamos pensar nessas aulas, ainda mais que não é a mesma evangelizadora toda semana. Vamos pensar nessas aulas que a gente viu nessa sequência, né? Que falou das irmãs Fox, falou de Kardec e tudo. Vamos pensar nessa sequência. Vamos supor, uma evangelizadora deu a primeira aula, despertou um interesse, ela anota ali no caderno uma sugestão. A outra, né, não sei, a gente pode combinar previamente, pode servir para um outro momento e para a nossa avaliação aqui também. A gente ter anotado, porque passou um mês, passou 2 meses, a gente esqueceu. Então, a gente ali, ao longo da aula mesmo, com a letra feia, rapidinho ali, enquanto a criança está fazendo atividade, determinada criança apresentou um comportamento que requer, por exemplo, que a gente trabalhe o orgulho. Igual no caso das fantasias, lá da reencarnação, até a Andréia comentou que na hora de trocar a fantasia, a criança que estava vestida de princesa não quis vestir a roupa da faxineira. Quer dizer, é uma manifestação de orgulho. Eu não posso obrigar, numa situação dessa, eu não vou falar para minha criança, não, você tem que vestir. Eu não posso fazer isso. Se a criança não quer participar da atividade, eu não posso obrigar ela a fazer, porque se ela não tem vontade, ela não vai aprender. E aí a gente tem que estar atento para motivar, porque senão pode acontecer muito da criança não querer participar, né? Embora nós já temos aí um grupo bem formado das nossas crianças, né? A maioria é bem frequente, são bem assim integrados, mas a gente tem que estar atento para isso. E aí no caso como esse, o que ela fez? Ela não falou, ela vai falar para a menina, isso é orgulho. Não, ela não pode sair do conteúdo proposto. O que ela faz? Ela anota a ocorrência e depois vamos estudar meios de trabalhar isso. É para isso que nós estamos aqui, né? E aí entra na nova sugestão, que eu coloquei lá, anotar também nesse caderno, manifestações das crianças que demonstram a necessidade ou interesse por determinados temas. Porque às vezes você dá uma aula, como aconteceu nessa sequência que a Lúcia Moisés fala, né? A criança, você viu que gostou, você viu que eles estão abertos para novas aquisições naquele assunto. Por que não levar? Então, se a gente anota tudo isso, a gente tem meios para a gente avaliar, para a gente traçar o nosso caminho, né? Acho importante. O caderno de preces, para as crianças colocarem os nomes, foi até a Andréia comentou, sugeriu também na exposição dela, né, que é uma sugestão da Lúcia Moisés também. A gente ter esse caderno de preces aí. E também uma sugestão que o Márcio deu, das evangelizadoras escaladas para o passe, elas recepcionarem as crianças e conduzir as novatas para a sala. Porque o que acontece? As crianças que já estão acostumadas, chegam e sobem a escada. Mas tem muita criança novata que às vezes a mãe, por não conhecer mesmo como é que funciona, né, a casa, entra e traz a criança. E aí tem que falar, às vezes você cria um constrangimento que é desnecessário. Então a ideia seria que quem está escalada para as aulinhas, normal, chegou mais cedo, fica lá em cima, prepara a sala e se prepara magneticamente também, uma prece, né, e tudo. E claro, nós vamos fazer prece com as crianças, mas é bom a gente se sintonizar com o ambiente, com as energias da nossa casa, né? E as outras que estão, as outras duas, né, que estão escaladas para subir no final, na hora do passe, elas ficariam ali. Chegou uma criança novata, uma fica aqui embaixo para receber outra que possa chegar, e uma sobe, leva a criança, pergunta a idade, tudo certinho, né? Nesse caso aí, acho que elas poderiam ficar aqui até umas 8h10. Isso, né? Porque sempre tem aqueles retardatários
que chegam e que às vezes não sabem orar. Pode acontecer. Depois elas sofrem. É melhor do que na hora você chamar alguém para ir. Porque as pessoas se constrangem a gente também, né? Não, só fazendo um comentário. Na terça-feira eu falei para você daquela pessoa lá, e a mulher saiu com a criança. Ela falou comigo que ainda não ficar em cima, mas que ela já ia subir com a criança, ela ia um pecado. Ela saiu e foi embora. Ela foi embora? Foi. Eu vi ela sair. Não quis ficar em cima. Depois eu quis conversar com o marido dela, que estava ali, mas acabou não dando certo. Mas esse é isso que a gente já ficaria mais lá no finalzinho, esperando. Apareceu uma criança, sentou, a gente já chega, a gente sai. E aí é até bom também que aí a evangelizadora que estiver aqui embaixo já orienta a mãe. Por exemplo, se chegou com uma criança e vê que é pequena, você fala, olha, se ela tiver alguma dificuldade de adaptação, pedir para você sentar mais para trás. Se ela tiver alguma dificuldade de adaptação, alguma coisa, a gente pede para chamar você, porque a criança não pode ficar lá embaixo. Então já é uma coisa combinada antes, né? A gente ficar lá atrás mesmo, porque ela chegou, a gente já deu Isso, ali na escada. Isso, ali na escada mesmo, né? É bom. E também acho necessário a gente fazer uma ficha com os dados das crianças mais frequentes, porque nós não temos idade deles, data de nascimento, a gente sabe pelo que eles nos falam, mas quem é aniversário, a gente pode, né, pensar, legal. Então a gente acho importante fazer essa ficha aí. E acho, ela tem, a Lúcia Moisés tem um questionário que ela fala que pede para os pais preencherem. A gente pensa na nossa realidade como que ficaria melhor, mas acho importante sabermos a opinião dos pais quanto às necessidades de aprendizagens. Igual eu estava comentando com as meninas, no caso dos meus, que são irmãos, briga muito, aí um quer ser melhor que o outro, coisa que a gente sabe que a criança tem, mas que se a gente não ir colocando esses esquemas aí na cabecinha deles, para eles usarem, amadurecerem lá na frente, a gente sabe que pode se tornar uma má tendência. Os pais são as pessoas mais indicadas para conhecerem seus filhos. Então eu acho que a gente poderia ouvir dos pais esse tipo de opinião. Aí é a sugestão. Alguém tem mais alguma sugestão? Ninguém? Depois também a gente conversa. Acho que eu estou falando muito. Ninguém está falando nada. Mas aí depois também a gente vai ter tempo de conversar. E aqui, para finalizar, depois a gente vai sentar para ver, né? Eu trouxe um cronograma. Vou falar o que eu estou pensando e vocês, por favor, deem opinião. Eu não quero trazer eu não quero entregar pronto, eu quero integrar, tá, gente? Por favor. Dá opinião aí. Ó, o que eu fiz? Fiz uma escala, esses nomes aí, eu peguei na escala que a Valdirene já fez de fevereiro. O que eu estou pensando em fazer? Agora, a gente se reunir por as evangelizadoras de cada turma e discutirmos os temas e as aulas que nós vamos, já se possível, sair daqui com as aulas preparadas para fevereiro e março. Eu trouxe 10 sugestões de aulas. Tem algumas que dá mais para os pequenos, outras dá mais para os maiores, outras dá para os dois, tudo da Lúcia Moisés. Mas eu trouxe o livro, tem mais sugestões no livro também. Eu trouxe as que eu achei que tem mais a ver, mas nada impede que a gente veja outras. Aí eu sugiro assim, que a gente saia daqui com os temas e as aulas prontas para fevereiro e março. Aí no final de março, no máximo início de abril, mas se possível final de março, a gente se encontrar de novo para avaliar, para ver o que deu disso aí. Só que a gente precisa sair daqui hoje também com os temas, pelo menos, se possível, para abril e maio. Por quê? Nós vamos chegar aqui em março, nós vamos avaliar o que nós fizemos em fevereiro e março. Só que nós não temos ainda os temas para abril e maio. Aí, em um encontro, nós vamos pensar o que nós vamos fazer nos 2 meses. Hoje nós vamos pensar, porque nós temos já coisas mais ou menos prontas. Mas a partir de agora nós vamos ter que caminhar, né?
Então, cada evangelizadora levar o seu tema para casa, se possível hoje, ou no máximo a gente sentar para preparar ao longo dos próximos dias, e cada uma ter o seu tema, a sua data, previamente, certinho, o que vai fazer, e aí chegar na nossa avaliação no final de março, já sabendo mais ou menos o que quer fazer, para a gente juntos traçar orientações, traçar aí estratégias. Ah, estou pensando, vou trabalhar caridade. Ah, estou pensando em fazer tal atividade. Ah, mas de repente a Geisiane tem uma ideia que pode ajudar na minha. Ou então a Vivian pode ajudar numa coisa que a Patrícia está pensando. Ou então, ai gente, eu queria passar esse vídeo, mas eu não sei baixar. Alguém pode me ajudar? Então, acho que a gente pode trazer as ideias para a gente organizá-las aqui. Lembrando, porque aqui a gente não vai ter internet, as coisas para pesquisar, né? Então, acho que se a gente trouxer coisas adiantadas, vai ser melhor. E aí, assim sucessivamente. Aí, quando chegar final de maio, a gente já deixar os temas para a semana seguinte, avaliar o que foi. É a minha sugestão. Mas não sei, se alguém tiver outra ideia também, o que vocês acham? Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Alguma ideia? Deixa eu dar um tato aí. Dá, então. Alguém ajuda aqui. Não, com relação à designação aí, por exemplo, pequeno, intermediário e maior. A gente não poderia dizer o ciclo, primeiro ciclo, segundo, terceiro ciclo. Ou seja, o primeiro ciclo a gente sabe, pode até colocar na portinha lá, primeiro ciclo, faixa etária de 3 a 5 anos. Sei lá, estou falando aqui qualquer coisa. Né? No segundo ciclo, então, de 6 a tantos anos. Né? Só para, vamos dizer, até para a gente mesmo, para eu mesmo não ter dúvida, porque qual pequena de que idade? Né? O intermediário, às vezes eu não sei identificar quem é. Tá, deixa eu esclarecer uma coisa. Até observe que as aulas que eu trouxe, eu não falei muito sobre ciclos. Por que eu não falei? A FEB tem uma denominação, né? Eu não sei falar de cabeça com exatidão, mas eu vi lá que tem. Primeiro ciclo, de tal até tal idade, tem. Só que aqui, Márcio, nós podemos repensar hoje, não sei, a nossa realidade acontece o quê? Nós não temos mocidade. As crianças mais velhas, nossa, 11, 12 anos. Então, o que acontece? Se nós dividirmos a idade exata, por exemplo, nós vamos ter muita criança num lugar, pouca em outro. Então, o que a gente fez? Nós pegamos, e também pela idade das nossas crianças, porque pequenininhos nós temos poucos, né? No caso dos menores, quem que tem? É o Álvaro, a Paty, que são mais frequentes, e tem duas menininhas, uma de 4 e uma de 5, uma que veio 2 vezes, a outra veio algumas vezes mais. Que é em torno de quê? O Álvaro 2 anos, a Paty 3. Então, a gente pegou essas crianças de 5, pensou, né, em reagrupar, as de 5 trazer para os pequenos. Por quê? Porque eles ainda não leem e eles ainda conseguem, apesar de ter 5 anos, eles ainda conseguem interagir bem com os menorzinhos. Nos intermediários, a gente pegou de 6 a 8, né? Por quê? Porque eles já estão começando a ler, e eles têm ali um desenvolvimento próprio e devido à quantidade de crianças. Porque se nós deixássemos o de 5 ali, além dele ser menor, a quantidade, entendeu? Nos menorzinhos tem pouco. E de 9, né, até 11, mais velho é o Rafael e o João que tem 11, né? O Rafael fez 11, então acho que são os mais velhos. O menino do Antônio Carlos é por aí também que tem, né? Acho que não tem ninguém com mais de 11 anos. Então, a gente agrupou de acordo com a quantidade de crianças, mais ou menos com o que a gente tem. Eu acho que dentro da realidade daqui, faça o que deve ser feito. Né? Mas aí chamamos de ciclo, né? Para ficar certinho. Eu até trouxe impresso isso aí, pra gente já escrever certinho. Até uma coisa que eu queria também, quero colocar, eu passei a colocar para cá, uns 2 meses para cá, na página do Facebook do Centro Espírita,
o tema da palestra e sempre buscando um cartaz para associar ao tema proposto e tudo mais. Gostaria de fazer isso também com a própria evangelização, no momento em que vocês tiverem assim a disponibilidade. Legal. Então, qual o tema que vai ser hoje proposto? Qual é o estudo? Legal. Então, dentro daquilo que seja possível fazer naturalmente. É legal, porque a gente podendo prever com essa antecedência e também lembrando que, olha, essa flexibilidade. Por exemplo, nós estamos em janeiro ainda. Nós vamos sair daqui mais com o tema, porque a gente sai com o tema de abril e maio já, conforme a gente gostaria. Aí chegou lá em abril ou em março, surgiram necessidades diferentes. Às vezes eu até estou com ideias para minha aula de maio, mas eu pego essa ideia, guardo, que eu posso usar mais para frente, e trabalho aquilo que a necessidade surgiu, né? Que a necessidade pediu, nada impede. E falou em cartaz, eu lembrei de outra coisa que não tem nada a ver, mas eu vou falar, que a gente estava comentando, o seguinte, as crianças gostam de fazer as coisas para apresentar, como a Andréia já havia dito. E ela dá uns exemplos, umas sugestões interessantes, dos maiores apresentarem coisas para os menores. Por exemplo, os pequenininhos, a gente conversou, ainda não temos muito definido como que nós vamos trabalhar temas com eles, porque são muito pequenos, né? E aí eu acredito que a gente vai precisar estudar um pouquinho mais, buscar nos livros mesmo, como que a criança nessa faixa etária se desenvolve, porque a gente conhece da observação dos nossos, mas a gente precisa sistematizar isso, ver como que é esse desenvolvimento, o que a gente pode tá trabalhando. Até eu lembrei que eu tenho uma apostila lá em casa de um teórico que chama Howard Gardner, da teoria das inteligências múltiplas, que ele fala em que faixa etária que a gente estimula determinada inteligência. São 7, e aí depois ele acrescenta a 8ª, que é exatamente a capacidade de se espiritualizar, que aí envolve matemática, conhecimento de línguas, inteligência emocional, campo das artes, da música, são 7. E aí ele explica bem como que é cada uma, e a 8ª é exatamente isso. E aí eu vou achar lá em casa, cada faixa etária, a criança está mais fácil de absorver de determinada, ser estimulada, determinada aprendizagem, determinada área, sabe? Então a gente pode pensar nisso, relacionando com os nossos temas, com as nossas aulas. Não sei, é só uma ideia que me surgiu agora. A gente pode pensar. E aí, por exemplo, os maiores, fazer um teatrinho de fantoche, como ela deu ideia, Valdirene, contar uma historinha, né? Ela fala de teatro com varas, que eles fazem com palitinho de churrasco, os intermediários. Essa ideia é bem interessante, tem no livro. Eu não trouxe na proposta, mas está ali, a gente vê. Então, assim, pode ser essa questão dos maiores, proporciona essa integração, essa coisa de fazer para o outro, acho legal. E também a gente trabalhar o egocentrismo, que a gente estava falando, eles têm muito negócio de meu, eles não interagem muito, brinca muito assim, né, Renata? Por exemplo, um está brincando, fazendo a comidinha aqui, o outro está brincando com outra coisa. A gente tentar integrar um pouquinho mais eles, né? E aí, conforme a gente vai buscando aí essas tentativas no nosso humilde campo de ação por enquanto, a gente vai descobrindo as necessidades e vai buscando, né? Agora, os intermediários e os maiores, como a gente, no caso seria o 2º e o 3º ciclo, como a gente já está habituado a trabalhar com temas, então eu acredito que vai ficar mais fácil, né? E aí agora eu acho que a gente pode se reunir.